comum, que é o contexto da indexação automática e semiautomática. Eu já falei rapidamente sobre esse tema ao falar dos tipos de indexação. Agora a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre a indexação automática e semiautomática como um contexto de aplicação, né, e como um contexto de atuação do indexador necessariamente, né, se é aplicado pelos indexadores. E esse é um tema que, na verdade, cada uma das abordagens, dos métodos, etc., ele permitiria um curso completo, né? Porque cada uma das metodologias, por exemplo, utilizadas, elas demandam um conjunto de conhecimento intenso sobre aquilo. Então, a gente vai ter agora um overview da indexação automática e semiautomática, sem se aprofundar nos temas, mas para que a gente conheça esse contexto de aplicação da indexação para facilitar ali a nossa atuação, né? Até para despertar o interesse por esse contexto para vocês. Então, a indexação automática e semiautomática, ela permite na realização da indexação de maneira assistida pelo computador, né? Então, tem diferentes maneiras de automatizar ou de assistir, né, de apoiar a indexação para que a gente tenha aí uma facilitação do processo, ou uma rapidez no processo, ou mesmo a execução completa do processo de indexação. A forma mais simples de indexar automaticamente consiste em contar palavras, né? Então, um mecanismo que simula a leitura humana, né? Porque, na verdade, o processo que demanda mais tempo, na maioria dos casos, é o processo de análise, que se dá a partir da leitura, né? Como eu já comentei com vocês. Então, uma simulação da leitura humana para a geração de duas listas, né, pensando de maneira bastante simplificada esse processo de indexação automática e semiautomática. Uma dessas listas é uma lista negativa, que tem as palavras que são consideradas pouco significativas, né, ou que devem ser ignoradas na indexação. Por quê? Porque elas são vazias de significado, elas não importam para a recuperação da informação. Por exemplo, pronomes, artigos, conjunções, né? Então, entre outras palavras que compõem essa lista. E a outra lista é a lista positiva. A lista positiva, elas são palavras que são muito relevantes e que importam para a descrição temática do documento, né, e que seriam indicadas por um indexador se ele fizesse essa análise. Então, em síntese, né, de maneira simplificada, assim funciona o processo de indexação automática e semiautomática. Geralmente, eu tenho a adoção de um software que vai, depois da contagem de palavras, né, a contagem de palavras vai ser feita de uma maneira determinada conforme o método adotado e a composição das listas, e na sequência o software vai eliminar as palavras que não são significativas, né, considerando a análise de um documento especificamente. Depois vai ordenar as palavras segundo frequência de ocorrência, para indicar o que é mais ou menos relevante, e vai apresentar ao indexador, né, essas palavras ordenadas, essas palavras significativas ordenadas, ou vai vincular diretamente à indexação. Então, aqui a gente tem a diferenciação entre a indexação semiautomática, né, quando há o momento em que o indexador é apresentado as palavras que foram ali indicadas como assunto para ele determinar, para ele fazer uma avaliação do que vai ser incluído na indexação, e nós temos a indexação automática, aonde o próprio computador vai vincular a descrição daquele documento àquelas palavras relevantes que foram identificadas. Tá? Então, a gente, em síntese, tem esse processo subsidiado, apoiado aí por um software, na maioria massiva dos casos.
Essa vinculação, né, quando é feita a vinculação pelo próprio software, pelo próprio processo de indexação automática, ela pode ser por atribuição, e aí nessa vinculação por atribuição, né, lembrando aí o que acontece também na indexação manual, né, a indexação por atribuição, no caso da indexação automática, eu tenho a comparação dessa lista de palavras que foram identificadas no documento, que são positivas, que são relevantes e que, inclusive, são ordenadas segundo essa relevância. Eu tenho a comparação dessa lista com uma lista de termos que é autorizada para ser utilizada na indexação naquela determinada unidade. Então, eu verifico cada um dos termos dessa lista positiva com a lista de termos autorizados. Eu posso, por exemplo, substituir uma palavra, um termo que foi encontrado, por um termo sinônimo que é adotado. Então, a indexação por atribuição, ela acontece dessa maneira na indexação automática. E a vinculação por extração, eu vou ter um processo simplificado, aonde não há a comparação da lista de termos positiva com uma lista de termos autorizados. Então, se foi encontrado no documento, se esse documento apresenta o termo e ele é identificado como relevante, ele vai fazer parte da indexação daquele documento. Então, ele é extraído do documento para representá-lo. Então, a gente tem aí esses dois caminhos na indexação automática por vinculação, né? Onde não há aí nenhuma intervenção direta do indexador. Mas aí, observando esse contexto, o trabalho do indexador está na escolha do software, na definição do melhor método, da melhor abordagem, na composição da lista de palavras negativas que devem ser excluídas, na revisão da lista de termos autorizados, que vai ser comparada quando eu estou falando da indexação por vinculação e atribuição. Então, a atuação do indexador na indexação, ainda que completamente automática, ela acontece em vários momentos. Tá? Então, não é simplesmente apertar um botão e tudo aquilo acontecer. Né? Por trás daquilo tem muita força humana, muita inteligência humana para fazer com que aquele processo aconteça de maneira adequada. E o principal aspecto da indexação automática é o cálculo ou o estabelecimento da relevância das palavras e expressões, né, que são encontradas no texto. A frequência, né, a quantidade de vezes que aquele determinado termo ocorre, né, ou palavra ou expressão aparece no texto, é disparado o mais utilizado. Mas essa frequência, ela pode muitas vezes levar a enganos, né? Ela pode ser enganadora, levando o software a considerar uma palavra que não é muito significativa na definição do assunto. E aí, a relação entre a frequência das palavras no texto e a frequência daquela palavra no acervo, né? Ou seja, a frequência relativa de um termo, pode ser mais eficaz. Trazendo um exemplo prático para vocês, né? Se a gente considerar a área de arquitetura, né? Eu tenho um corpus, um conjunto de documentos que fala sobre arquitetura, as mais diversas abordagens e assuntos específicos relacionados à arquitetura. Acontece que cada um dos documentos pode, com frequência, trazer o termo arquitetura. Né? É um documento que fala sobre determinados materiais utilizados na arquitetura, outro documento que fala sobre determinados arquitetos famosos ou grandes obras arquitetônicas. Eu tenho os mais diversos assuntos específicos dentro do grande tema arquitetura. Acontece que a frequência do termo arquitetura, ela é muito grande no acervo, porque ela vai fazer parte de praticamente todos os documentos. Então, isso é um indicativo de que esse termo, quando ele foi encontrado num documento, ele pode ser desprezado.
quando a frequência de um termo é muito grande no acervo e ela aparece ali durante a indexação automática num documento específico, isso demonstra que pode ser um termo pouco útil para a recuperação da informação. Tá? Então, essa frequência relativa, ela costuma ser bastante utilizada. Os problemas, né, que a gente enfrenta, então, na indexação automática são geralmente a subatribuição, né, quando um computador ele seleciona termos que os indexadores humanos não atribuiriam, né, no documento, e a superatribuição, quando ele seleciona, na verdade, o contrário, a subatribuição, quando ele seleciona termos, né, deixa de selecionar termos que os indexadores humanos atribuiriam, e a superatribuição, quando ele passa do limite e seleciona termos que os humanos não atribuiriam. Né? Então, ou indicar um assunto que, uma vez o documento analisado por indexador humano, ele não seria considerado, né? Ou indicar assuntos a mais, né? Ali considerando a superatribuição. Então, esses geralmente são os dois principais problemas. É claro que na indexação automática, né, o funcionamento de um software, ele envolve, né, uma série de programações, a construção de algoritmos que vão determinar como vai ser essa leitura, como vai ser essa indicação de relevância, quais os cuidados ali que o computador deve ter para não subatribuir nem superatribuir, né? Tem uma série de recursos que vão viabilizar aí uma diminuição da ocorrência desses problemas. Isso vai acontecer conforme o software, a técnica e uma série de outras características. E agora, então, para finalizar esse contexto de aplicação do produto da indexação, eu vou falar um pouquinho sobre modelos, métodos, fórmulas, abordagens mais comuns, mais utilizadas na indexação automática e na indexação semiautomática. Então, os métodos, né, muito comum uso de sintagmas nominais, né, ou seja, a tentativa de leitura e identificação automática dos sintagmas nominais. Já falei rapidamente sobre isso com vocês, mas só para relembrar, né, eu tenho a expressão um bibliotecário. Um bibliotecário indica que não é qualquer bibliotecário, é um bibliotecário específico. E isso pode mudar tudo na análise do documento. Né? A análise do documento computada por uma máquina que poderia desconsiderar o e levar em conta apenas que bibliotecário tem um conteúdo semântico e importa para a recuperação, ela pode ser tratada de outra maneira, aplicando métodos que reconhecem a importância das expressões ou dos sintagmas nominais para a indexação. Então, esse é um método, na verdade, muito utilizado, porém com várias minúcias que variam bastante de língua para língua, de área para área, e que vão precisar ser ajustadas ali na proposta de indexação a ser encaminhada. O uso de vocabulários controlados, então, por exemplo, uma lista hierárquica de assuntos que indica ali quais são os termos interessantes dentro de uma determinada área, né, seguindo aí os preceitos da terminologia e dando ali apontamentos claros de assuntos, sempre que durante a leitura automática, por exemplo, de um documento, for encontrado um termo que faz parte desse vocabulário controlado, ele deve ser indicado como assunto, né? Esse é um exemplo. A frequência de ocorrência, que eu já falei bastante, que é o que a gente mais encontra, há uma mistura, tá, entre métodos, fórmulas, modelos, tá? A indexação automática, ela pode ser uma combinação de alguns desses para que eu tenha um resultado mais efetivo. Né? Então, o computador, necessariamente, é uma ferramenta que computa, que conta. Né? Então, a frequência, a ocorrência, a quantidade de vezes que um termo aparece num documento, ela é facilmente analisada por uma máquina que computa. Então, essa é a base,
como eu já falei nos slides anterior, da indexação automática. Então, isso combinado com outras características que podem aí ser definidas para melhorar o processo de indexação automática, é que vai garantir um maior sucesso. E o trabalho do indexador, ele está naturalmente junto com um desenvolvedor, um cientista da computação, um analista de dados, ele está ali muito próximo com outros profissionais, mas conhecer sobre representação temática, quais são as suas características, qual o propósito, conhecer esses métodos, fórmulas e etc., é fundamental para a nossa atuação nesse contexto. Quanto às fórmulas, existem várias fórmulas matemáticas. Ali, duas das mais comuns, a lei de Zipf e o ponto T de Goffman, determinam a frequência ponderada pela ocorrência no documento. Então, são cálculos que vão estabelecer, vão permitir fazer essa consideração a respeito que o fato de um termo aparecer 30 vezes no documento não é o que indica sua absoluta relevância. Então, essas fórmulas acrescentam aí outros elementos que são utilizados, inclusive, por estudos bibliométricos para tratar da frequência da ocorrência das palavras num texto na indicação do seu assunto. Os modelos que consideram a natureza do corpus, então tem modelos de indexação automática que consideram aí, por exemplo, a análise do texto completo, ou a análise do resumo, a análise do título. Vamos pensar o que isso necessariamente significa. Se eu analiso um texto completo, eu tenho uma cobertura maior do assunto. Tenho mais chance de erro também, mas é um modelo em que, desde o início, demonstra claramente que a minha preocupação é uma cobertura completa dos assuntos abordados. Se eu analiso o resumo, eu minimizo algum esforço, porque o resumo ele já é uma síntese do conteúdo. E se eu analiso o título, o meu foco é o assunto principal. E é óbvio que o modelo de análise de título, ele não cabe a todo tipo de documento. Nós já vimos que os documentos de ficção, eles não seguem uma padronização na definição dos seus títulos, e os seus títulos geralmente não se aproximam muito do assunto, diferente do documento acadêmico, científico, por exemplo. O modelo tipologia do corpus, esse modelo, ele leva em consideração uma característica do acervo, ou do corpus, que vai ser indexado automaticamente ou semi-automaticamente, observando, por exemplo, a estrutura desse documento. Então, por exemplo, eu posso desenvolver um modelo de indexação automática de jurisprudência, observando ali qual é a estrutura da jurisprudência, e criando um algoritmo ou aplicando fórmulas e métodos que considerem aí as características ou a estrutura da jurisprudência. Então, essa é a intenção do uso de modelos na indexação automática e semiautomática. E quanto aos sistemas, os sistemas, existem vários sistemas e também a possibilidade de desenvolvimento de sistemas específicos para problemas ou casos específicos de elaboração de indexação automática. Então, a instituição ela pode decidir por implementar ou por desenvolver um sistema do zero, ou por customizar um sistema de indexação automática que melhor atenda à sua necessidade. O trabalho do indexador está ali na definição dos parâmetros, dos requisitos desse sistema, ou na escolha de um sistema que está disponível, que pode ser utilizado. Aqui eu coloquei alguns dos mais comuns. O Preces, ele é muito utilizado na construção automática de índices de assunto, então acho que é um dos mais comuns. O AutoMindex, ele gera uma tabela de frequência de termos, é muito utilizado para indexação semiautomática, Inclusive o Preces ele teve uma versão revisada
pelo professor Robredo, que era professor da FCI, inclusive foi meu orientador de doutorado. E o CISA e o OGMA são hoje os mais utilizados. O CISA, ele trabalha com a indexação por atribuição, né? Então, indicando, inclusive, trabalhos relacionados, indexados pelos termos observados no documento que está em análise. E o OGMA, ele é utilizado para indexação por extração de sintagmas nominais. Então, o OGMA, digamos assim, ele é o mais recente, né, o mais adequado à realidade que a gente tem hoje, as necessidades que a gente tem hoje de indexação. E quanto à abordagem ou tipo de técnica, para a gente finalizar esse contexto, a análise estatística, utilizando fórmulas, utilizando ocorrência, né, muito do que eu já falei para vocês. A análise linguística, né, identificação de sintagmas, identificação do radical da palavra que indica ali o seu conteúdo semântico. Tem vários estudos linguísticos que ajudam na customização, na melhoria de processos de indexação automática, que naturalmente vão pegar ali a língua portuguesa e vão dar indicativos de como compor uma lista negativa, de qual parte da palavra deve ser analisada, o que deve ser desprezado. Então, são abordagens que vão a fundo no estudo linguístico, e isso é muito importante, né? E, óbvio, tem uma variação para cada uma das línguas. O aprendizado de máquina, né? Hoje a gente tem muito, a gente escuta muito o machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina, que é uma evolução, né? Ou é um passo adiante da inteligência artificial, aonde eu tenho aí, a partir de processos automáticos, a possibilidade de aprender com os erros, a máquina aprender com os erros cometidos e ir melhorando, com os erros e com os acertos. Então, falando de uma maneira bastante simplificada. Então, trazendo isso para a prática da indexação, a gente vê isso muito na indicação de assuntos a partir da análise de um corpus. Então, por exemplo, eu estou analisando um conjunto de documentos na área de ciência da informação para descobrir quais são as tendências dessa área, né? Quais são os assuntos mais comentados pelos principais autores, mais recentes. Então, para isso, eu vou fazer uma análise automática desse corpus e eu vou, por exemplo, observar ali frequência, observar a indicação dos principais autores e frequência, né? Ou seja, ali comparar esses dois aspectos. E eu vou, num segundo momento, verificar aquilo que é mais buscado nas principais bases de dados. E vou trazer esse aprendizado para esse processo automático que foi feito primeiro com a contagem e a correlação entre termos que fazem parte dos documentos do corpus. Então, é uma possibilidade hoje o aprendizado de máquina para melhoramento da indexação e para a constituição até de outros produtos que são como esses análises de dados, análises de tendência e por aí vai. E a representação do conhecimento, que é, por exemplo, a classificação, né? Então, a classificação de conteúdos, né? A indicação de temas principais, a categorização, né? São processos aí, são procedimentos mais gerais, mas que dão um indicativo a partir de uma divisão de conteúdos feita previamente, né? Então, eu consigo, por exemplo, numa análise completamente automática, separar ali os assuntos principais do documento sem grande interferência humana. Necessariamente eu consigo identificar que esse é um documento de história, esse é um documento de física, esse é um documento de biologia. Então, a representação ali, ela é uma abordagem que ela indica a aplicação, por exemplo, da classificação dos documentos.